16º volume da obra: O desequilíbrio do animal racional. O inconsciente é um louco que vive variando a vida inteira, vive de variedades, nunca está bem, nunca está conformado, nunca está satisfeito. Aparenta estar, mas nunca está. Aparências não são verdades, e por isso vivem todos de aparências, aparentando aquilo que não são, aparentando para poderem viver. Quem vive de aparências é louco, porque aparenta ser aquilo que não é, aparenta ser bom sem ser, aparenta ser equilibrado sem ser, aparenta ser direito sem ser. Pois é um ser insaciável, é um ser inconformado. Nunca está conformado, nunca está satisfeito. Aparenta viver satisfeito, mas a realidade é esta: a insatisfação de todos é grande. Se está satisfeito de um lado, mal satisfeito de outro. Se está satisfeito de um jeito, mal satisfeito de outro, e por isso sempre aborrecido, sempre nervoso, sempre contrariado, sempre cheio de queixumes, sempre indignado. Por serem loucos, não regulam e vivem variando desse jeito. Vivem a vida inteira fingindo ser o que não são. Vivem de fingimento, de aparências, traindo a si mesmos, aparentando sempre, sempre aparentando aquilo que não são, por serem inconscientes, por estarem na categoria de animal racional. O animal vive mal, por ser de origem do mal, por ser de origem material, e por ser de origem do mal, é doente, e por isso vive mal. A vida toda à procura do bem, e sempre por encontrar o bem. O bem aparente encontra sempre, mas esse não é o bem verdadeiro. Está bem agora, e daqui a um bocado está mal. É um bem passageiro, um bem de momento, um bem sugestivo. Vivendo de aparências, vivendo ridicularizados dessa maneira, a ponto, muitas vezes, de terem até desânimo de viver. Muitas vezes, têm vontade de morrer, e aparentando tão diferente, aparentando estarem alegres e satisfeitos. Por dentro, uma coisa, no seu eu, uma coisa, e por fora outra. O desespero de todos é grande em certas horas, pela grande desregulagem dos seres inconscientes, que têm vontade de sumir de tudo. Tem horas que a indignação é tanta, a variação é tanta, que a vontade do animal é acabar com tudo, sumir para bem longe de todos, e fingindo estar satisfeito, fingindo estar alegre, suportando este ou aquele por conveniências. E assim é a vida dos inconscientes, a vida dos doentes, que vivem variando a vida inteira. Preto por dentro, indignados por dentro, no seu eu, e alegres e satisfeitos por fora. Verdadeiros artistas, como todos são. Não podia ser de outra forma, por serem inconscientes. E os inconscientes vivem sempre de artes, para ver se acertam ou não. Já fizeram esta arte de ir parar aí onde estão. Já fizeram esta arte de entrar pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Isto foi uma arte, e foram progredindo na estrada das artes, onde estão até hoje, como verdadeiros artistas, vivendo de aparências, por viverem inconscientes.
Vejam a vida do animal, que desconhecia a causa de todos viverem mal. Hoje, sabendo e conhecendo a causa de serem animais, a causa e a origem do animal. Agora, terminando, como já terminou há muito, a fase de animal racional, ficaram todos aí desamparados, sem garantias, e por isso multiplicou-se o desequilíbrio, e todos sofrem desesperadamente. Sofrem desse jeito e dessa maneira, e desconhecendo a causa, pois não há sofrimento sem causa. A causa é a fase de animal ter se acabado e ter entrado a fase racional, e os incumbidos da propaganda, dos anúncios da fase que entrou, terem se descuidado. Por isso, as ruínas de todos aumentaram. Mas agora, ou já desde há muito, reconheceram que erraram e estão tratando da propaganda, como já deviam ter tratado há mais tempo, para salvar o animal racional que está em liquidação, em desespero, por desconhecer a causa de todas as ruínas, de todo esse desequilíbrio. Agora, os que estavam dormindo acordaram e estão tratando de fazer a propaganda para o animal racional saber o porquê de sua ruína, o porquê de seu sofrimento e o porquê do sofrimento universal, para então saberem a deliberação que tem que tomar, conhecendo a fase que entrou, porque acabou a fase que era de animal e entrou outra, que é a fase racional. Todos, conhecendo a fase racional, a fase do mundo racional, e todos dentro da fase racional, guardados pela fase, amparados pela fase, protegidos pela fase, orientados racionalmente pela fase. Aí, então, vindo a salvação de todos, o equilíbrio de todos, a restauração do bem, da paz verdadeira e da felicidade de todos, por todos estarem dentro da fase racional, dentro do mundo racional, dentro do seu verdadeiro mundo de origem. Vejam que não há sofrimento sem causa. Se todos viviam desorientados, como viviam, na classificação de animal racional, é porque existia a causa, pois não há sofrimento sem causa. Antes, amparados pela fase de animal, sofriam, mas não era tanto. Depois que acabou a fase de animal racional, é que veio o descrédito de tudo, a desmoralização de tudo, a falta de confiança em tudo, o desequilíbrio de um modo geral, a falta de garantias de todos. Todos sem garantias. A situação se agravou depois que acabou a fase que vinha imperando, a fase de animal racional. A situação se agravou de uma tal maneira que chegaram a um ponto de loucura, como está aí, o salve-se quem puder. Ninguém tem garantias, ninguém tem aonde se segurar, ninguém tem com quem contar. Ficaram todos desprotegidos de tudo. Então, o desequilíbrio se multiplicou e se generalizou universalmente. Tudo isto por a fase de animal racional ter se acabado e não conhecerem logo, assim de imediato, a fase que entrou, a fase racional. Se conhecessem logo, assim de imediato, não chegava o desequilíbrio a tanto. E assim, hoje, todos cumprindo com o dever de fazer a propaganda para salvar o animal racional, que está em liquidação, em desespero, sem saber o rumo que deva tomar para a sua garantia, para a sua paz, para a sua felicidade, para o seu sossego, para a sua tranquilidade, para a sua felicidade.
O animal ficou sem saber qual o rumo que devia seguir, por não existir rumo algum que o animal pudesse dizer: é esse, é aquele. Então, agora está aí o rumo, a fase que entrou a governar, a fase racional. E assim, vejam quanta luta para chegarem no seu verdadeiro lugar de racionais puros, limpos e perfeitos no mundo racional, no mundo de origem de todos. E assim, hoje, todos que viviam à procura do verdadeiro rumo certo, têm o verdadeiro rumo certo agora em mãos de todos, que é a fase racional, o verdadeiro rumo certo. Até os inconscientes encontraram o rumo certo, o rumo racional, a fase racional, o rumo consciente, o rumo certo, o rumo verdadeiro. Agora, na fase de inconscientes, a fase de animal racional, nunca poderiam encontrar o rumo certo, por a fase ser inconsciente, por a fase ser de animal. O animal, por ser inconsciente, é que nunca soube o porquê era animal. Ninguém nunca soube o porquê é um animal, porque ninguém nunca teve o rumo certo, e sim o rumo inconsciente. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. O rumo inconsciente, o rumo desregulado. Então, não podiam encontrar na fase inconsciente o rumo certo. E por isso, todos vivendo na incerteza de tudo, à procura do certo, e nunca encontrando, sempre por encontrar o certo, julgavam e pensavam que nunca iam encontrar o rumo certo, porque o animal é inconsciente, e pensando inconscientemente, dizia que nunca ia encontrar o rumo certo, pensava que nunca ia encontrar o rumo certo. E hoje, aí em suas mãos, a fase racional, a fase consciente, o rumo certo, o rumo racional da origem do aparelho racional. Portanto, agora, todos dentro do rumo certo, tendo com quem contar, tendo onde se segurar, e dentro do rumo certo, tendo com quem contar, tendo onde se segurar, onde se agarrar, por estarem unidos ao mundo racional. Se agarrar em quê? No mundo racional. Se pegar com quem? Com o mundo racional. Segurar o quê? O mundo racional. Então, hoje, tem com quem contar, aonde se segurar e aonde se apoiar. O rumo consciente, o rumo verdadeiro, certo, por ser o rumo racional. E assim, hoje, todos vivendo alegres, felizes e contentes, por terem encontrado o que nunca esperavam, porque na categoria de animal tinham que viver assim, mal, duvidando de tudo. E por isso, nunca julgaram, nunca pensaram que iam encontrar o rumo certo. Pensavam que iam viver inconscientes, assim, a vida inteira. Não! Tudo tem o seu tempo de duração. Toda a fase tem seu princípio e tem o seu fim. Mas não imaginavam a fase que estavam dentro dela, a fase de animal racional. Se imaginassem, diriam: é verdade, esta fase teve o seu princípio e tem que ter o seu fim. E nós ainda vamos encontrar o verdadeiro certo. E está aí, em suas mãos, a fase consciente, a fase certa, o rumo verdadeiro, certo, o rumo racional, o rumo da fase do mundo racional.
E assim, todos vivendo brilhantemente, racionalmente, por todos serem orientados pelo mundo racional, o mundo de sua verdadeira origem, de aparelho racional. Então, está aí o rumo certo, o rumo consciente, o rumo racional, e o rumo das incertezas, o rumo inconsciente, da fase inconsciente, da fase de animal racional, já se acabou. Então, o desequilíbrio dentro da fase inconsciente, de animal racional, tinha que se multiplicar sempre, sempre tudo de pior para pior. Todos à procura de melhoras, e sempre a multiplicação das pioras, sempre procurando o bem e vendo sempre a multiplicação das pioras, sempre procurando o bem e vendo sempre a multiplicação do mal, por viverem desequilibrados racionalmente. Hoje, todos felicíssimos racionalmente, emocionados pelo que estão conhecendo, pelo que estão sabendo, no conhecimento consciente, no conhecimento racional. Hoje, todos com o rumo certo em suas mãos, a fase racional, a fase consciente, a fase do mundo racional. E assim, todos hoje brilhando de glórias, riquíssimos de glórias, riquíssimos de felicidade eterna, por terem em mãos o conhecimento do verdadeiro rumo certo, que todos há muito procuravam e nunca encontravam, e nem podiam encontrar na fase inconsciente de animal racional. Vejam como são necessárias as repetições para uma brilhante interpretação racional, porque de racional não conheciam coisa alguma, de consciente não conheciam coisa nenhuma. Então, são necessárias as repetições para interpretarem brilhantemente o que é consciente e o que é inconsciente, o que é racional, porque nunca tiveram o conhecimento racional, nunca tiveram conhecimento consciente, nunca conheceram a fase racional, nunca conheceram a fase de aparelho racional. Agora é que estão conhecendo. Então, como é um assunto completamente desconhecido de todos, é preciso uma infinidade de repetições e comparações para poderem ter um brilhante, positivo e consciente conhecimento, uma interpretação justa, racional. Porque tem muitos que, por serem inconscientes, não conhecendo bem o teor do assunto consciente, têm o atrevimento de dizer e de pensar que está sendo muito repetido, por não terem competência para entender o assunto de grande magnitude que aí está revelado, como coisa que conhecessem o que é consciente. O inconsciente nunca conheceu o que é consciente. O inconsciente sempre conheceu o consciente aparente, o consciente falso, o consciente sugestivo. Não é amanhã, é hoje. Está certo hoje com consciência, amanhã não está mais. Hoje é assim com consciência, amanhã não é mais, porque é o falso consciente, é o consciente aparente, aparentando ser aquilo que não é. Assim como todos vivem de aparências, aparentando aquilo que não são. Assim vive o inconsciente, tendo o inconsciente como consciente, mas sim aparente, e aparências não são verdades. Às vezes, precisa-se chegar a tanto para um bom entendimento de muitos confusos, porque tem os bons interpretadores, mas tem também os maus interpretadores, e para os maus interpretadores, eis a razão
dessas intermináveis repetições, que não havia necessidade, mas há necessidade para esclarecer os maus interpretadores. O animal é assim mesmo. Tem o animal bom interpretador e tem o animal mau interpretador, que faz confusão de tudo por ser animal, por ser confuso, por ser inconsciente, de mal entender as coisas que estão bem claras. Tem os cabeças duras. E assim, hoje, todos com o verdadeiro rumo em mãos, lendo e relendo para se desenvolver racionalmente, nascendo em si mesmo e em todos a vidência racional. E daí, vendo tudo quanto é de racional, vendo o mundo racional e os seus irmãos entrando em contato com eles, e daí todos racionalmente vivendo alegres, felizes e contentes, como nunca, o que não é para menos. Agora está aí a fase racional, a fase brilhantíssima para a verdadeira paz de todos, a fraternidade verdadeira, a fraternidade eterna, a paz eterna, a felicidade eterna, para tudo ir se multiplicando de bem, de certo, por serem todos orientados racionalmente, por estarem dentro da fase do mundo de sua origem, a fase racional, a fase do mundo racional. Vejam quanto tempo de lutas perdidas na categoria de animal racional, na categoria inconsciente, na categoria da multiplicação do sofrimento de todos, de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras. Parecia para todos que não tinha mais fim e que todos teriam que ser assim, sofredores a vida inteira, sem saber porquê. E hoje, todos conhecendo a causa de todo esse desequilíbrio da vida do animal inconsciente. Por ser animal, o animal vive mal, sem saber porquê, vivendo mal sempre, por não conhecer a causa que deu origem a esta vida do mal, a esta vida que o animal nunca soube explicar o porquê dela, nunca soube dar explicações do porquê desta vida, do porquê da vida, porque nunca conheceu a causa de ser assim. E hoje, todos conhecendo a causa de assim serem, e sabendo que tudo tinha que ser assim para a lapidação do animal racional. Vinham sendo lapidados, para depois de lapidados, chegarem no seu lugar verdadeiro, como aí está a fase racional. E assim, agora, é não perder mais tempo. A propaganda em ordem do dia é o seu dever para salvar o animal racional que desconhece a causa do seu sofrimento, para que o animal conheça a fase racional que chegou ao mundo e trate de imediatamente conhecê-la por meio da leitura. Porque sabem perfeitamente que os feitos da fase de animal que se acabou estão todos em liquidação. Como aí estão, sem garantias. Salve-se quem puder. E tudo de pior para pior, sobre todos os pontos de vista, universalmente. A desorientação, o desequilíbrio do animal racional, por estar em liquidação, porque a fase já terminou. A fase já se extinguiu, e os feitos terão que se extinguir também. Por isso, está aí a liquidação do animal racional. Então, qual é o dever de quem sabe e de quem conhece? É anunciar para todos, universalmente, o que está se passando, para que todos tomem suas providências e procurem a fase racional, para serem amparados. Procurem o rumo certo, para não serem liquidados de uma hora para outra, sem saberem porquê. E assim, vejam que para tudo chega o seu dia,
e chegou o dia de todos pararem de sofrer. Chegou o dia de cessar o sofrimento. Então, estão aí a fase consciente e a fase inconsciente. Todos têm que abraçar a fase consciente para sua garantia, para sua segurança e para sua verdadeira salvação. Vejam a luta dos inconscientes, como sempre foi inglorificada, a luta do nada pelo nada, a ambição do nada para nada, vivendo todos atormentados e atordoados por causa desse tudo aparente, por causa desse tudo do nada. Qual o valor do nada? Nada, porque tudo acaba em nada. Então, o que adianta lutar pelo nada? Nada. Então, estão perdendo tempo ou não estão? Tudo isto por quê? Por estarem na categoria de inconscientes. O inconsciente é que não sabe o que diz e não sabe o que quer. E assim, lutando pelo nada, sofrendo, penando a vida inteira por causa do nada, morrendo por causa do nada, sem saber por quê. E hoje, conhecendo e sabendo o porquê dessa situação deplorável, desse tudo aparente, ludibriador, todos dando valor ao tudo aparente como se fosse real, vivendo mal e sofrendo as consequências dessas brutalidades infernais da vida do nada, que sempre multiplicaram o mal de todos, por não conhecerem, não saberem as causas dessas ruínas. Vivendo todos penando, todos sofrendo, todos angustiados, todos furiosos, todos preocupados, todos nervosos, todos desesperados, todos sem rumo, por viverem essa vida de inconscientes. E a inconsciência sendo a causa e a ruína de todos esses males do animal racional, devido à fase ser essa, fator natural, tinha que assim ser até chegar à fase racional, à fase consciente, para então tomarem o rumo certo, conhecerem o rumo certo, o rumo consciente, e conhecerem o rumo aparente, o rumo inconsciente, o rumo das falsas verdades, o rumo das aparências, o rumo do animal racional. Então, vivia o animal a dizer: por que eu assim sou? E ninguém sabia responder. Porque todos assim são? Ninguém sabia responder. De onde vim? Para onde vou? Ninguém sabia responder. E por que nasci aqui em cima desta terra? Ninguém sabia responder. Por que eu sou assim? Ninguém sabia responder. Onde é a nossa verdadeira origem? Ninguém sabia responder. Então, vivemos assim em cima desta terra. E por que vivemos? Ninguém sabia responder. Por que temos uma vida nestas condições de verdadeiros desequilibrados? Ninguém sabia responder. E por que fizeram este mundo assim? Ninguém sabia responder. E o que o inconsciente sabia? Somente falar que nem papagaio e sofrer as consequências de suas papagaiadas todas, multiplicar o sofrimento e o padecimento de todos com essas papagaiadas todas. Então, papagaios, que é que conheciam de certo? Coisa alguma. O que conheciam de verdade? Coisa alguma. E por isso viviam de aparências. E quem vive de aparências sabe o que é a verdade? Verdades aparentes não são verdades, são falsas verdades. E então, por que viviam falsamente desse jeito? Ninguém sabia responder. Enfim,
uma vida de infelicitados na categoria de animal racional, a categoria inconsciente, a categoria de multiplicação do desequilíbrio, sempre. Então, o animal fazia as suas perguntas para saber o certo e ninguém sabia responder. Então dizia: onde está o certo neste mundo? Onde está o certo nesta vida? Ninguém sabia responder. E ainda mais diziam: enquanto nós não descobrirmos o certo, temos que sofrer muito, temos que viver desacertados sempre. E por isso, lá se vai o mundo, tremendamente desacertado. E é por isso que ninguém nunca encontrou o verdadeiro certo. Agora, hoje, tudo está aí. O verdadeiro certo, o verdadeiro rumo certo, o rumo consciente, o rumo racional, o rumo que tem base e tem lógica, o rumo consciente, e não esse rumo de animal racional, sem base e sem lógica, vivendo como verdadeiros turbulentos, nesse turbilhão de erros, para a lapidação do seu ser degenerado de uma degeneração racional, de uma deformação racional, arquitetada e idealizada pelos próprios que aí estão, por abuso da livre e espontânea vontade em entrar na parte que não estava pronta ainda para entrar em progresso. O resultado foi todos acabarem como aí estão, inconscientemente, sofrendo as consequências do livre-arbítrio e, até hoje, sofrendo as consequências da livre e espontânea vontade. Até hoje, sofrendo as consequências do livre-arbítrio, por estarem na fase inconsciente. Agora, na fase consciente, não. Agora receberão todas as orientações precisas do seu mundo racional, para o seu equilíbrio racional, amparados pelo mundo racional, orientados e protegidos pelo mundo racional. E assim, vejam que diferença, o porquê e a causa das coisas. Na fase inconsciente, a luz que sempre iluminou os inconscientes é a luz do fogo, a luz do sol, para a lapidação do animal racional. Então, essa luz do fogo dá um calor de matar, sem o animal saber a causa disso. Ora, o frio é de matar, sem o animal saber a causa disso e o porquê da causa. Na categoria de animal racional, enxergando por meio da luz do fogo, veem queimar tudo, derreter tudo, cozinhar todos, maltratar todos, porque o calor maltrata, o fogo queima, é o fluido mal. Isso na fase inconsciente, na fase de animal, para a lapidação do animal. Agora, na fase consciente, na fase racional, é a luz racional, a luz verdadeira do aparelho racional, da origem do aparelho racional. É a luz que dignifica e não prejudica. É a luz que prolonga os anos de vida. É a luz do bem eterno, da fraternidade verdadeira eterna, da paz eterna, do sossego verdadeiro eterno, da felicidade verdadeira. É a luz racional. A luz do inconsciente é uma luz que mantém o desassossego sempre de todos. É a luz causadora de todas as enfermidades e de todas as doenças. É a luz do fogo, é a luz magnética e elétrica, para a lapidação do animal racional. E a luz do verdadeiro natural do aparelho racional é a luz racional, a luz do mundo de sua origem, a luz da fase consciente, a fase racional. Mas o animal, por ser animal,
nunca soube a causa dessas ruínas todas, desses infortúnios todos, por viver aí dentro do fogo. Fogo de dia, que é o sol, e fogo da noite, que é a luz artificial. Fogo de dia, que é o fogo natural, o fogo da natureza, o fogo do sol. E assim, todos vivendo inconscientemente, sem saber o porquê da causa, sem saber a origem e o porquê da origem, vivendo aí inconscientemente, por ignorarem a real fonte dessa vida inconsciente. Então, agora, chegando à fase racional, à fase consciente, a mudança do mundo de matéria para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. A mudança da vida de animal para a vida de racional, puro, limpo e perfeito, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O animal arquitetou todo esse presépio encantador, sugestionador, e vivendo com a dor do sofrimento, com essa vida atribulada, com essa vida de tormentos, com essa vida do nada. Mas, sugestionado pelas aparências, pelas fantasias, julgando e pensando muitas vezes a vida ser essa mesma, por estar sugestionado pelas aparências, por esse presépio material, por esse presépio das artes causadoras do sofrimento atuante de todo o animal sofredor, sem saber por quê. Vivendo sugestionado com esse presépio material, articulado e inventado pelos inconscientes, e por isso mantendo a multiplicação do sofrimento sempre, por tudo isso ser uma vida de ludibriações, de ludibriados por essas sugestões. Quem vive sugestionado não sabe por que vive, mantendo aí esses montões de ruínas e a destruição de si mesmo. Arquitetaram todo esse presépio que encanta e emociona o animal. O animal, por ser animal sugestionado, vai se deixando levar pelas aparências, pelas fantasias, pelas artes sugestivas, por essas articulações todas injuriosas, vivendo assim, desequilibrado com tudo isso, vivendo de aparências e vendo o desequilíbrio de todos, o sofrimento de todos, e julgando, por estar sugestionado, muitas vezes, que o certo é esse mesmo, não se conformando com esse certo, por sofrer e ver todos sofrerem, não se conformando com o sofrimento, não se conformando com a morte. Então, tudo isso não passa de um progresso sugestivo, e por tudo ser sugestão, é que não tem duração, tudo se acaba, tudo com o tempo entra em ruínas, e por tudo ser ruim, ser sugestão, é que tudo é um mal que por si mesmo se destrói, é um mal que por si mesmo se acaba. E assim, quantas ruínas, quantos presépios que já terminaram em ruínas, que já se acabaram, porque tudo é arte do inconsciente ou dos inconscientes. É arte tirada da imaginação do sujo, do imperfeito e cheio de defeitos, da parte magnética do corpo para produzir o mal, a sugestão, sugestionar, emocionar, ludibriar e ficar encantado com as aparências, achar as aparências bonitas. Achava as aparências uma realidade, esquecendo que são falsas realidades, esquecendo do certo e tendo o incerto como certo, e sofrendo as consequências, que até hoje todos estão à procura do certo. Tudo isso para sugestionar, emocionar, encantar todos nesse tufão de multiplicações de ruínas e angústias. O inconsciente é assim mesmo, julga ser, por estar sugestionado, aquilo que não é, e por isso vive de aparências,
julgando ser aquilo que nunca foi nem é, esquecendo a realidade, que surgiu do nada, sem saber o porquê do nada, sem saber a causa do nada, se formando num tudo, sem saber a causa desse tudo aparente, desconhecido da causa desse tudo aparente. O porquê da causa e porquê se torna em nada, sem saber porquê, sem saber a causa e lutando por esse nada. O que adianta? Nada. Quem luta pelo nada não está adiantando nada. Iludidos pelas aparências, cegos de olhos abertos, e por serem inconscientes, julgavam o nada como se o nada tudo fosse, e sabendo e vendo que o nada não tem valor. Qual é o valor do nada? Nada. Então, tudo é sugestão, todos sugestionados pelas aparências, por essas falsas realidades todas, por esse presépio ludibriador, sugestionador e impressionador, o presépio das artes. Basta ser arte para o valor ser aparente, para o valor ser nenhum, e por tudo surgir do nada, termina em nada, acaba em nada. Assim, sempre foi a vida de animal, e por isso multiplicando sempre o mal de si mesmo, procurando o bem, todos bem intencionados para o bem, e o mal sempre se multiplicando, e o bem sempre por ir encontrando, a não ser o bem aparente. Todos não passando de fantasias e ilusões, todos iludidos pelas falsas realidades, por viverem nessa categoria inconsciente de animal, sem conhecerem e sem saberem qual é a causa de serem animais. Nunca souberam, a não ser agora. Vejam o triste fim dos inconscientes, sofrendo sempre, amargurados sempre, se queixando sempre, com um montão de problemas sem solução. Hoje, o mundo racional, à espera da volta de todos que foram dar esse passeio aí embaixo, nesse paraíso de lama e sofrimento, na categoria que estavam de animal racional. Agora, como já desde há muito, entrando a fase racional, a fase de recuperação do animal racional, a fase da restauração do animal racional. E assim, todos recuperados da fase que estavam, a fase de animal racional, ou seja, remanescentes ou feitos da fase que se acabou. Hoje, todos sendo recuperados dentro da fase consciente, dentro da fase racional, e todos em rumo ao mundo racional. Viviam como feitos, como remanescentes da fase que se findou, de animal racional, vivendo ainda todos tontos, muitos até irrecuperáveis, por não terem alcançado a lapidação toda, para que ficassem amadurecidos e entendessem e compreendessem as fases naturais e normais das mudanças da natureza. Hoje, todos já são diferentes. Olha tu como eras e como estás tão diferente do que eras. Olha tu como mudaste tanto. Chegas, às vezes, a ficar admirado contigo mesmo. Eu estou admirado comigo mesmo, como eu era e como eu sou. Mudei tanto, mas tanto, sem sentir. Não senti nada, absolutamente nada. E assim é tudo que é racional. Tudo que é racional muda sem sentir. Como tu eras, como tu vivias, como tu mudaste, mas mudaste como do preto para o branco. Como tu vives hoje, como tu és hoje, tão diferente daquele que eras no princípio. No primeiro livro, custaste tanto a entender. Fizeste confusões,
ficaste confuso, custaste a interpretar, custaste a entender, fizeste confusões, ficaste confuso, custaste a interpretar, custaste a entender. Que princípio de dificuldade! Hoje, reconheces que a confusão era desse mundo. E assim são todos. A confusão é da própria pessoa, por ser um animal inconsciente. E o inconsciente é a si mesmo. Duvida de tudo que não conhece. Faz confusão de tudo que não conhece. Para tu veres como eras tão confuso, quase desistindo de ler, chegando até a desanimar um pouco. Hoje, com a persistência, venceste os obstáculos e vês como estás tão mudado. Querias saber tudo em um tempo só. Não podia. Tinha que ser aos poucos, como está aí. Como estás mudadíssimo? Quem foste? Quem és? Quem te viu e quem te vê? E assim é tudo, é naturalmente. As modificações são sem sentir. E daqui para frente mudarás muito mais ainda, para melhor, porque agora estás a caminho de nascer em ti mesmo a vidência racional. Daqui a pouco, daqui a um pouquinho, com a vidência racional. Então aí, a mudança não tem comparação, não tem com o que comparar. Com a vidência racional, está completamente equilibrado racionalmente, porque está vendo o seu mundo de origem, está em contato com seus irmãos, está vendo seus irmãos, falando com eles, fazendo conferências com eles. Então aí é que estás mesmo mudadíssimo. É o que está faltando, ter mais persistência na leitura para desenvolver o pouco que falta racionalmente, para nascer em ti mesmo a vidência racional. Aí, vendo a luz racional, noite e dia, recebendo todas as orientações precisas do mundo racional e vivendo racionalmente, equilibradamente, conscientemente. Mas, para isso, é preciso mais persistência na leitura. Ler e reler, porque estás te aproximando já da vidência racional. E assim, vejam o quanto quem não conhece está perdendo. Quem não conhece, padece por não conhecer. Vejam o animal rebelde, o quanto se prejudica, o quanto perde pela sua rebeldia e teimosia. Hoje, todos ilustrados racionalmente, com a ilustração racional, com a lapidação racional, chegando dentro do mundo racional, por estarem dentro da fase racional. Uma vez dentro da fase racional, está dentro do mundo racional, e com a vidência racional, está completo racionalmente. Então aí é um ser imunizado, está imune às influências do elétrico e magnético, vivendo conscientemente e tudo dando certo na vida de todos racionalmente, nascendo então o progresso racional e progredindo racionalmente. O progresso consciente é muito diferente do progresso do inconsciente. O que serve para o inconsciente não serve para o consciente. O que serve ao inconsciente não serve de maneira alguma para o consciente racional. Coisa nenhuma do animal racional, coisa nenhuma do progresso inconsciente servirá para o progresso consciente racional. O progresso é outro, a vida é outra, porque é a vida consciente, a vida positiva, a vida racional, e não a vida animal. O que pertence à vida animal, a vida do inconsciente, não serve para a vida racional. Vejam que diferença tão grande, que causa espanto e admiração.
todos recebendo todas as orientações do mundo racional e vivendo ligados ao mundo racional, orientados pelo mundo racional, e tudo sendo racional, todo progresso sendo racional, completamente diferente do progresso do animal, do progresso inconsciente. Vejam que tudo depende da própria vontade da própria pessoa. Quanto mais ler, mais se desenvolve racionalmente. Hoje, todos unidos ao mundo racional e vivendo para o mundo racional, por ser o mundo da sua verdadeira origem. Prevalece, acima de tudo, a origem. A origem é o fator certo do ser. E assim, tudo dando certo na vida de todos. O mundo do animal racional, o mundo inconsciente, a fase inconsciente, atravessava os momentos mais negros de sua existência. Todos insatisfeitos. A insatisfação é geral. O desequilíbrio é geral. O descontentamento é geral. O desequilíbrio se multiplicando sempre. E muitos se esforçando para endireitar. E quanto mais fazem para endireitar, é como estão vendo, ficando sempre na vontade de endireitar. Por que isto? Porque o animal racional está em liquidação, por a fase que o amparava ter terminado há muito. Então, o animal entrou em desequilíbrio, e a causa do desequilíbrio está aí. Uns contra os outros, à toa, sem mais nem menos. Não sabem explicar o porquê da balbúrdia. São momentos de irreflexão, devido a estarem desequilibrados. Quem está desequilibrado não tem tempo de refletir. Vai fazendo tudo aéreamente. Então, um aéreo é um desequilibrado. O equilibrado é aquele que trabalha para a paz de todos, para o bem viver de todos, para o equilíbrio de todos. Vejam a ferocidade que vai pelo mundo afora. Uma ferocidade tal que ninguém tem sossego, uns contra os outros, covardemente, friamente, sem dever coisa alguma. Tudo isso é o desequilíbrio, fazendo com que o monopolismo seja abrasador. O monopólio de mal fazer a si próprio. E assim, esses ferozes elementos estão hoje todos vivendo racionalmente, por viverem dentro da fase racional. Agora, todos conhecendo o mundo racional, sendo todos orientados racionalmente, vivendo tão diferente do que viviam na categoria de inconscientes, de animais racionais. Muitos nunca pensaram de chegar a tanto, porque imaginavam que o mundo inconsciente nunca sairia dessa forma de viver. Viver sem saber por que estão vivendo, viver por terem vida. Muitos, com seus julgamentos inconscientes, nunca pensaram que o mundo chegasse a estas alturas, de conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem. Pensavam que o mundo seria a vida inteira como é: viver, nascer, morrer e continuar a viver, sempre neste teor. O animal, com sua inconsciência, fazendo uma infinidade de conjecturas ao seu modo de encarar e de interpretar a vida, só mesmo coisa de animal. E assim, o mundo racional, agradecido pela colaboração de todos, para o bem de todos, para a salvação de todos, porque todos, sabendo que o animal racional está muito em liquidação, era preciso mesmo que todos colaborassem racionalmente.
A colaboração de todos racionalmente para levar o conhecimento fraternal ao animal racional, que vive mal, que vivia mal, por desconhecer a causa do seu sofrimento, porque não há sofrimento sem causa. O mundo racional, muito grato a todos os colaboradores do conhecimento racional em prol da salvação, do bem-estar, da paz, da felicidade do animal racional, que com este cumprimento de dever, que é o dever do bom colaborador, levar o conhecimento ao sofredor, que sofre sem saber porquê. Hoje, todos dentro do mundo racional, com a vidência racional, vendo o mundo racional, vendo os seus habitantes, que são os seus irmãos, e sendo orientados por eles para a boa marcha da vida consciente do aparelho racional. Como aparelho racional, hoje, todos de parabéns, por estarem dentro do seu verdadeiro mundo de origem e completos racionalmente. E assim, vivendo com a orientação racional, noite e dia, dia e noite. Hoje, todos de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, vendo e sabendo a volta como é, ricos de felicidades para o resto da vida, e dizendo: é verdade, quem diz e quem diria que nós íamos chegar a alcançar o ponto glorificador, racional, que chegamos? Se quando éramos animais racionais e vivíamos nesta categoria inconsciente, nos dissessem que nós íamos ficar assim como estamos e como somos, nós não admitiríamos. Não admitiríamos porque estávamos na categoria inconsciente, e a inconsciência não dava para nós interpretarmos tamanha magnitude racional, porque nós estávamos na categoria de animal, e o animal é inconsciente. Nós, que não conhecíamos coisa alguma do verdadeiro consciente, não podíamos admitir, consideraríamos um absurdo de quem estivesse sonhando, brincando ou pilheriando com uma história sem graça, sem motivação, porque nós não podíamos admitir a inconsciência. Não dava condições para que nós alcançássemos esta grandiosa altura, porque vivíamos como bichos, como animais racionais, e não tínhamos condições de interpretar o que é racional. E assim, vejam o tanto de inferioridade em que estavam na categoria de animal racional, que não tinham condições de perceber nem admitir o grande plano racional, porque o animal vivia amarrado e acorrentado por tantas coisas filosóficas e científicas, que não tinha condições, no seu entender, de compreender e interpretar semelhante ponto racional. O animal, nessa categoria inferior, sempre foi inconsciente, e o inconsciente vive de experiências em experiências sempre, em pesquisas sempre, e quem vive em experiências duvida de tudo, desconfia de tudo, acha tudo impossível enquanto não conhece, e vive nesse malabarismo científico, julgando que as aparências são verdades, fazendo da mentira a verdade, vivendo de sonhos, fantasias e ilusões. Então, iludido com tudo isso, com esse obscurantismo, nesse degredo da vida da matéria, da vida inconsciente, se dissesse ao animal o que é a fase racional, o animal, por não conhecer nem saber, não aceitaria e dizia: isto é um absurdo de um sonhador de novas aventuras, ou com outros modos de interpretar as coisas, ainda mais dizendo: nós estamos cheios de lendas, estas conversas já são lendárias. Ainda mais dizendo:
Quem é que tem competência para descobrir coisas de um plano muito superior a nós? Aqui na matéria, não tem quem possa chegar a tanto. Tudo isto porque o animal é um inconsciente, e um inconsciente não sabe o que diz, não sabe o que faz, não sabe o que pensa, por ser inconsciente. E então, essa é logo a interpretação do inconsciente.